Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão da SpaceX que diz o seguinte: o conjunto solução da inequação é... Então está pedindo para a gente resolver essa inequação. A questão é, resolva esta inequação. Muito bem. Para a gente resolver esta inequação, a primeira providência dá um jeito de calcular esse determinante aqui de ordem 4. E para a gente calcular determinantes de ordem 4, a gente usa o teorema de Laplace, que diz o seguinte, presta atenção, o teorema de Laplace diz o seguinte: o determinante de uma matriz de ordem n maior ou igual do que 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos seus respectivos cofatores. Lembra disso? É a soma do produto dos elementos de uma fila qualquer pelos seus respectivos cofatores. Observe que o teorema fala de fila qualquer. Quando se fala fila, significa linha ou coluna. Portanto, convém você adotar aquela linha ou coluna que possui a maior quantidade de zeros, porque aí você vai simplificar suas contas, você vai economizar nas contas. Em vista disso, eu não sou besta nem nada, então vou escolher a primeira coluna, né? Já que ele fala que eu posso escolher uma fila qualquer, eu vou escolher a primeira coluna. Diante disso, o determinante D, vou chamar de D esse determinante, tá? O determinante D vai ser o quê? O A11 vezes cofator 11, mais, eu elegi a primeira coluna, né? Primeira coluna, isso aqui. O A11 vezes o cofator 11, mais o A21 vezes o cofator 21, mais o A31 vezes o cofator 31, mais o A41 vezes o cofator 41. Pronto, estou usando aqui o teorema de Laplace na primeira coluna, que diz que o determinante é a soma do produto dos elementos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Está aqui, ó. A11 vezes o cofator 1, A21... Tudo bem? Bom, a vantagem da gente escolher aquela fila que possui a maior quantidade de zeros, pessoal, é que você vai economizar um bocado de contas. Observe, o elemento A21 é zero. Então, qualquer que seja o cofator 21, essa parcela aqui vai dar zero. O mesmo ocorrendo com essa parcela, porque o A31 também é zero e aqui também, tá? Então, essas parcelas aqui, olha, são todas iguais a zero. Aqui dá zero, aqui dá zero e aqui também dá zero. Portanto, no fundo, o meu determinante vai ser o quê? O A11, que é 1, vezes o cofator 1. Excelente. Agora vamos dar um jeito de calcular o cofator 1 ou o cofator 11. Qual é a regrinha mesmo? Qual é a fórmula do cofator? Cofator 1 é igual a menos 1 elevado a I mais J, ou seja, 1 mais 1, vezes o determinante que se forma quando você elimina aqui no determinante a linha 1 e a coluna 1, tá? Então, eliminando a linha 1 e a coluna 1, qual o determinante que se forma? Esse aqui, né? Ó. X11, X11, depois menos 6, x0, depois 5, 0 e 1. Pronto. Quando você elimina a linha 1 e a coluna 1, você obtém esse determinante. Bom, um pouco mais. Agora a gente tem um determinante de ordem 3. Para a gente calcular um determinante de ordem 3, a gente usa a regra de Sarri, que consiste em repetir as duas primeiras colunas à direita do determinante, x1 e 1, depois menos 6, x e 0, né? Depois você deve multiplicar os elementos da diagonal principal e de suas paralelas com 3 elementos, mantendo o sinal de cada produto. Então já vamos fazendo as contas já, tá? Então o cofator 1 vai ser igual menos 1 elevado a 2, dá 1 positivo. Então eu posso desconsiderar, né? 1 vezes esse determinante é o próprio determinante, posso desconsiderar essa parcela. Então agora, usando, né, a regra de Sarri, multiplica-se os elementos da diagonal principal e de suas paralelas com 3 elementos, mantendo o sinal de cada produto.
Então aqui vai ficar, olha, x ao quadrado, x vezes x dá x ao quadrado, vezes 1x ao quadrado. Essa parcela aqui tem zero, vai dar zero, pode desconsiderar. Essa aqui também tem zero, vai dar zero, o produto pode desconsiderar. Pronto. O que mais você deve fazer? Multiplicar os elementos da diagonal secundária e de suas paralelas com 3 elementos, só que trocando o sinal de cada produto. Então aqui você vai obter 5x, né? 5 vezes x dá 5x, vezes 1 dá 5x. Aqui você coloca menos 5x. Aqui vai dar zero, não precisa colocar. E o produto aqui vai dar menos 6. Aqui você coloca mais 6. Excelente, excelente. Bom, portanto, pessoal, isso mostra pra gente que o determinante D, que é esse determinante grandão aqui, né, de ordem 4, é 1 vezes o cofator 11, ou seja, é 1 vezes essa quantidade aqui, ou seja, que é essa própria quantidade, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Excelente, excelente. Acabou a questão? Não, não é verdade? O que é isso aqui? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é apenas o determinante, né? É o valor desse determinante de ordem 4. Agora a gente deve resolver a inequação D, que é esse determinante, menor ou igual do que zero. Ou seja, a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual do que zero, que é uma inequação do segundo grau, não é verdade? Aqui é uma inequação do segundo grau. O que a gente deve fazer para resolver uma inequação do segundo grau? A gente deve encarar o primeiro membro da inequação como sendo uma função do segundo grau e fazer o estudo do sinal dessa função. E para fazer o estudo do sinal da função, a primeira providência é igualar a zero e determinar as raízes, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Pessoal, vou ganhar um tempinho aqui, tá? As raízes são 2 e 3. Essas raízes 2 e 3, nesse caso, você pode estar resolvendo essa equação através de soma e produto, que consiste em achar dois números, tal que a soma deles é o B com o sinal trocado e o produto é o C. Esse esquema de resolver por soma e produto só funciona quando o parâmetro A é 1, tá? Se o parâmetro A é 1, no fundo, a gente está procurando dois números, tal que a soma é o B com o sinal trocado, então a soma tem que dar mais 5, e o produto tem que dar exatamente o valor de C, que é 6. Não é difícil a gente pensar em dois números, tal que a soma é 5 e o produto é 6. É 2 e 3, não é verdade? Então aqui as raízes são x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Não vá se perder. Eu estou querendo resolver essa inequação do segundo grau. Para isso, a gente considera o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. A fim de fazer o estudo do sinal da função, primeira providência, determinar as raízes. Já determinei, 2 e 3. O que mais você deve fazer? Um esboço gráfico, né? Fazer um esboço gráfico. Vamos lá. Esse esboço gráfico pode considerar apenas o eixo x, o eixo y não importa, tá bom? Bom, a função em questão é do segundo grau, porque aqui tem um x ao quadrado, portanto o seu gráfico é uma parábola. A parábola tem concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos, no 2 e no 3, não é verdade? Então fica algo mais ou menos assim. 2, 3. Distribuição do sinal agora, mais, menos e mais. Pronto, aqui está o estudo do sinal da função. Feito o estudo do sinal, agora você olha para o sinal da desigualdade. Está vendo aqui, ó? Menor ou igual a zero são os negativos, né? Aqui. Tudo bem? Considerando o 2 e o 3, porque aqui você tem o menor ou igual, certo? Então, a solução dessa inequação vai ser um intervalo fechado de 2 a 3, né? 2 a 3. Fechado em 2 e fechado em 3. Pronto, questão bacana, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.